Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês, homens, mulheres, adolescentes, crianças. Que bom que nós estamos mais uma vez como igreja aqui nesse domingo para adorar ao Rei dos Reis, dizer que Ele é o nosso Deus. Eu te convido nesse princípio de culto a ficar em pé para a gente cantar 2 canções ao nosso Deus, depois ouvir a sua palavra. Vamos adorá-lo? Tu és grande, Senhor, água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Oh, dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Cante: se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está... Canta aí, Laís. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aplauda ao Rei dos Reis, nosso Deus, aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria
de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Senhor, tu és bom. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer. Cante, igreja. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Somente as vozes, vamos cantar essa frase. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pode ficar de pé ainda, vamos fazer uma oração.
Por favor, feche os olhos. Feche os olhos, vamos colocar a mão no nosso coração assim comigo. E vamos pedir que o Senhor nos conduza. E que o nosso tempo aqui seja um tempo de adoração real, de glorificação real do nome dEle. E também de bênçãos na nossa vida. Bênçãos espirituais na nossa vida. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti nessa noite. O Senhor é digno. O Senhor é digno. E nós sabemos pela Tua palavra que o Senhor se agrada de ser adorado. Bendito seja o Teu nome nessa noite. Mas também pedimos algumas coisas, Paizinho. Pedimos que nessa noite a Tua voz se faça ouvir. Em nome de Jesus. Que a Tua voz se faça ouvir aqui neste lugar. O Senhor sabe também das nossas necessidades, de tudo aquilo que precisamos. Sabe como está a nossa mente e o nosso coração nessa noite. Sabe se entramos aqui alegres, tristes, contentes ou desanimados com a vida. Mas tudo agora nós submetemos aos pés do nosso Rei e Salvador Jesus, que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que ressuscitou, aquele que reina. Todo o poder foi dado a Ele, e é a Ti, Jesus, que nós entregamos tudo. É a Ti que nós submetemos tudo agora. E pedimos que o Senhor toque na gente. Pedimos que o Senhor envolva a gente com o Teu abraço que cura, que restaura, que consola. E eu clamo também no nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo, soprando em poder nesse lugar, nessa noite. Destruindo todo jugo, trazendo, meu Deus, manifestação da Tua presença. Manifestação que cura, que renova. Abençoa o Teu povo. E agora, Pai, nos dê ouvidos para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pode se assentar. Criançada, vocês podem ir para a escola bíblica dominical. Vamos lá, criançada. Vamos lá que vai ser legal. Vamos então nos assentar e vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Povo de Jesus Cristo, eu vou pedir para você abrir a Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Se você abrir o livro de Salmos bem no meio da Bíblia, você avança um pouco, talvez 7 livros, você vai encontrar o livro do profeta Ezequiel. É um livro grande. Ezequiel capítulo 36. É o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar hoje juntos. Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo de número 24. Ezequiel capítulo 36, versículo de número 24. Diz assim o texto. Por favor, fique bem atento agora. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países,
e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei, verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Está bom até aqui. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito Santo nos conduza aqui agora. Irmãos, amigos, todos vocês que estão presentes aqui. O texto lido, aqui comigo, por favor. O texto que você leu comigo, eu não sei se você percebeu isso, mas ele fala de um transplante. Percebeu isto no versículo 26? Ele fala de um transplante. Um transplante espiritual. Um transplante espiritual do coração. Você veja que no linguajar do profeta, essa nova vida que adivinha de um transplante, que viria de um transplante de coração, ela se relacionava aqui no contexto desta palavra com o retorno dos israelitas do exílio, do cativeiro na Babilônia. Esse é o pano de fundo do texto que você leu comigo hoje aqui. E o ensinamento é bastante claro. É muito claro. Só não entende quem não quer. Uma mudança de coração não depende dos seres humanos. Não dependia dos israelitas lá naquele período da história. Uma mudança de coração você não consegue fazer, realizar. Eu não consigo fazer. Ninguém de nós aqui consegue fazer isso. Uma mudança de coração não depende de homens e nem da boa vontade de homens ou mulheres. É uma obra totalmente divina. Mudar o coração de alguém é uma obra totalmente divina. E a moral aqui desse texto é a seguinte: sem um novo coração, o povo de Deus lá atrás, o povo da aliança, jamais mudaria. Eles permaneceriam no mesmo estilo de vida que os levou cativos para a Babilônia, por causa da sua adoração a ídolos e por causa dos seus pecados.
E o texto do profeta Ezequiel está informando que se Deus não mudar o coração dessa gente, não iria acontecer nada de novo. E por que, afinal de contas? Porque o texto, ele fala sobre coração. É uma palavra bastante presente na Bíblia. O coração. Para os hebreus, para os antigos hebreus, o coração, você precisa entender isso agora. O coração, ele governa todas as ações do homem. Tudo que nós vamos fazer nessa vida está relacionado com o estado do nosso coração. Assim entendiam os hebreus. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs presentes hoje aqui na IPC, com isso nós podemos dizer que nós somos o que é o nosso coração. Você é aquilo que é o seu coração. Quem você é hoje com as suas escolhas e com a vida que você tem levado, é simplesmente, diante daquilo que estou explicando aqui, resultado do estado do teu coração. Repito isso, você é aquilo que o seu coração é. Por quê? Porque o coração é o centro da nossa vontade. Segundo as Escrituras, o coração é o centro da nossa vontade. Mas agora quero te dizer algo. As pessoas, elas só mudam, elas só transformam, elas só mudam o seu proceder quando o centro do seu ser é alterado. Qual é o centro do seu ser? Qual é o centro do seu ser? O centro do seu ser é o seu coração. E é por isso, por exemplo, nós que ministramos, líderes, mestres, pastores, é por isso que a gente não consegue forçar ninguém a mudar. Embora nós possamos cair na tentação de que podemos dar uma mãozinha, mas biblicamente não podemos dar uma mãozinha. Nós não forçamos ninguém a mudar. Você não força ninguém a mudar. E eu digo para você hoje, que se a gente insistir nisso, ou seja, tentar forçar alguém a mudar, a fazer o que ele ou ela não quer fazer, se nós insistirmos nisso, haverá frustração, grande frustração e grande desgaste, porque nós simplesmente não conseguimos mudar o coração de uma pessoa. Não obstante isso, quando Deus toca na pessoa, quando Deus ministra na vida de alguém, como nos diz aqui o versículo 26, que nós vamos ler de novo daqui a pouco, quando Deus toca tirando, é a linguagem do texto, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, aí sim a pessoa vai mudar. Quando sai o coração de pedra e espiritualmente falando, entra um coração de carne, esse coração de carne, ele vai ser maleável e submisso. E é por isso que uma nova vida depende inteiramente de um novo coração. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. E eu espero que isso cause um efeito transformador e positivo na sua vida e faça você pensar, todos nós hoje aqui. Tema da mensagem: uma nova vida depende de um novo coração. Nós vamos nos situar biblicamente com isso agora. Uma nova vida depende de um novo coração. Vou te apontar agora algumas características deste novo coração.
É um novo coração que Deus dá para um homem ou para uma mulher. Sai o coração de pedra e entra um coração de carne. Veja comigo agora algumas características deste novo coração. Uma primeira característica, meus irmãos e meus amigos, uma primeira característica deste novo coração. Este novo coração, ele é sensível, aqui comigo. Ele é sensível à presença do Espírito Santo de Deus. Versículo 26, Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha o que o texto está dizendo. Porei dentro de vós o meu espírito. Meus irmãos, a conversa do texto com a gente é muito clara. Quando Deus vem na nossa direção e faz esse transplante espiritual de coração, tirando o coração duro e colocando o coração de carne, também será implantada na gente, olha que coisa linda, também será implantada na gente a presença viva e poderosa do Espírito Santo, aqui dentro, operando, transformando, dinamizando a nossa vida. Você veja que esse coração de carne, que é o coração amolecido, quando Deus toca na vida da pessoa, ele não é duro e ele não é resistente. E esse coração agora amolecido por Deus, veja, eu não amoleço o coração de ninguém. Você não amolece o coração de ninguém. Se nós temos essa pretensão, nós estamos equivocados. Nós não mudamos o coração de ninguém, meus amigos. Você que está aqui, mulher, que espera que o coração do seu marido amoleça, eu te digo nessa noite, você não muda o coração do seu marido. Marido, você que está aqui, que pensa em ver o coração mais amolecido da sua mulher, eu preciso te dizer hoje, você não vai mudar o coração da sua mulher e não vai amolecer o coração dela num sentido mais profundo ou espiritual. Os seus filhos, você acha que você amolece o coração dos seus filhos? Espiritualmente falando, você não tem esse poder, eu não tenho esse poder. Mas quando Deus vem na nossa direção e faz um transplante espiritual e tira o coração duro, o coração resistente, e coloca em nós um novo coração, o Espírito Santo, nesse coração amolecido, ele começa a se manifestar. E eu quero mostrar para vocês aqui agora algumas operações do Espírito Santo num coração que foi amolecido. A primeira questão que eu levanto para você, desse coração sensível. É sensível ao quê? É sensível ao chamado do Espírito Santo. Quando o seu coração está duro, quando o coração não foi mudado, a pessoa simplesmente, ela não está sensível ao chamado do Espírito Santo. Me diga uma coisa, você que está aqui hoje, para que o Espírito Santo tem chamado você? Aonde Ele quer levar você? O que Ele quer fazer com a sua vida? Pois bem, uma pessoa com um coração amolecido, ele ou ela está sensível ao chamado do Espírito Santo. Segunda questão, com esse coração amolecido, nós estamos sensíveis à direção do Espírito Santo. O que Ele quer fazer com a sua vida? Que passos Ele quer que você dê? Quando você tem um coração mudado, você começa a perceber aonde o Espírito de Cristo, aonde o Espírito de Cristo quer levar você. Te digo outra coisa ainda. Quando o coração foi amolecido, nós estamos sensíveis
Nós estamos sensíveis à consolação do Espírito Santo, porque muitas vezes a pessoa simplesmente ela se recusa a ser consolada na sua dureza, gosta do próprio sofrimento, ou quer demonstrar para as outras pessoas que está sofrendo. Quando o coração muda, quando Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, nós somos sensíveis à obra de consolação que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, nos nossos momentos de dor, de sofrimento, de angústia. Nós entendemos que não vão ser os nossos amigos ou parentes que vão ser um instrumento de cura na nossa vida quando a gente está sofrendo. A gente vai entender que há uma obra de consolação do Espírito Santo. E quando você tem um coração amolecido, você entende isso. Eu te digo também que quando a gente tem um coração amolecido, o coração de carne não está mais com a gente, nós somos sensíveis à obra de capacitação do Espírito Santo e os dons que Deus tem para a sua vida, e os talentos que Deus tem para a sua vida, aquela obra bonita que Deus quer fazer com você, levantando, trabalhando, usando você nesse mundo. Com o coração de carne, a gente é sensível a essa obra de capacitação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, quando o nosso coração é duro, a gente não quer saber de nada disso. Quando o nosso coração é duro, a gente não tem o sonho de ser usado por Deus. Quando o nosso coração é duro, a gente está alheio à obra que o Espírito Santo está fazendo nesse mundo para levantar pessoas, porque Deus faz a obra dele aqui nesse mundo usando pessoas, usando gente como você e como eu. Mas quando eu sou fechado, quando eu estou endurecido e o meu coração não foi substituído, eu não entendo nada disso. Eu não entendo que o Espírito Santo quer me capacitar e quer me levantar. Você veja que a vida, meus irmãos, em sintonia com o poder e a obra do Espírito Santo, só é possível quando o nosso coração foi mudado. E quando o nosso coração não é mudado, sabe o que acontece? Nós somos duros como uma rocha. A gente pode ouvir dezenas e dezenas de conselhos, por exemplo, de um cristão mais experimentado. Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. A gente pode até entender que aquilo que está sendo anunciado aqui hoje, por exemplo, é a verdade. Mas quando o meu coração está endurecido, eu ouço esses elementos, essa apresentação da verdade, mas nada acontece, nada renova, nada transforma. Eu digo para você hoje que o coração de carne, ele é sensível à obra do Espírito Santo. Você começa a perceber o que o Espírito Santo quer fazer com a sua família. Você começa a perceber o que o Espírito Santo quer fazer com o seu tempo, aonde Ele quer levar você, quais são as coisas novas que Ele quer colocar na sua trajetória de vida. Com o coração mole, você está dizendo: fala, Senhor, que eu sigo pelo caminho que o Senhor quer apresentar para a minha vida. Com o coração duro você diz: não conte comigo, eu tenho a minha vida, tenho o meu trabalho, tenho o meu dinheiro para cuidar, os meus sonhos materiais para, enfim, levantar, não conte comigo. Mas com o coração mole, você trabalha? Claro, você trabalha. Você corre atrás do prejuízo? Você corre sim. Você quer levantar a sua vida? Quer levantar a sua vida? É lícito? É lícito sim. É justo? É justo sim. Mas com o coração mole, você começa a fazer perguntas espirituais. Você começa a perguntar: como é que eu posso me integrar na obra de Deus? Como é que eu posso seguir o movimento do Espírito Santo? Como é que eu posso fazer o que Deus quer? Como é que a minha família pode se aproximar mais de Deus? Como é que as minhas crianças podem aprender mais da Bíblia e do Evangelho e podem orar mais? Você começa a fazer perguntas dessa ordem. Por quê? Porque o seu coração foi substituído. Você agora está sensível. Você está ouvindo coisas que os outros não estão ouvindo. Você está percebendo direções na sua vida que os outros não estão captando. Você está tendo um discernimento que as outras pessoas não estão tendo. Por quê? Porque Deus mudou o seu coração é mole. E agora quando Deus fala, você ouve.
Agora quando Deus fala, você está sensível, você está atento. Agora quando o Espírito Santo conduz, você diz: eis-me aqui, eu estou aqui. Por que que isso acontece? Porque o seu coração foi mudado. Mas enquanto o nosso coração não é mudado, a gente é firme como uma rocha. A gente diz: eu sigo pelo meu caminho, conforme aquilo que eu acho o melhor. Veja, com o coração mudado, a gente é sensível ao mover do Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Reflita durante alguns segundos. Você é uma pessoa sensível ao mover do Espírito Santo? Você está conseguindo perceber aonde o Espírito Santo está querendo levar você? Você está conseguindo perceber aonde o Espírito Santo está querendo levar a sua família? Pai, você que está aqui. Mãe, você que está aqui. Aonde o Espírito Santo está querendo levar você? Eu te digo, com o coração amolecido, a gente ouve, a gente acata e a gente segue por um caminho abençoado, em nome de Jesus. Segunda característica de um novo coração. Esse novo coração, meus irmãos e minhas irmãs, ele ama o que Deus ama. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você está vendo que o texto fala de estatutos, o texto fala de juízos. Isso tem a ver com os decretos de Deus e com as leis de Deus. Isso tem a ver, meu irmão, com os mandamentos de Deus. E tem mandamentos de Deus na Bíblia. Tem decretos de Deus na Bíblia. Tem leis de Deus na Bíblia. O texto está falando sobre isso. O texto está mostrando que essa é uma realidade. E o texto está mostrando que quando nós temos um novo coração, a gente começa a fazer, sabe o quê? A gente começa a amar aquilo que Deus ama. Quando Deus coloca um mandamento para a gente, quando Deus em sua palavra coloca uma lei para a gente, um decreto para a gente olha para aquilo e a gente não se assusta. Sim, a gente não se assusta, a gente não fica dizendo assim: não é para mim, nunca vou conseguir fazer isso. Isso não é para mim, esse fardo é pesadíssimo. Tem pessoas que leem a Bíblia e dizem, ou que ouvem uma pregação e dizem: esse fardo é pesadíssimo, eu não consigo carregar esse negócio. Eu sou muito limitado, não dá para mim, não consigo. Não tem jeito. Tem pessoas que vivem com esse discurso. Mas você perceba que quando o coração da gente é amolecido por Deus, quando o centro da nossa vontade aqui, ó, que está aqui no meu peito, é mudada, quando o centro da nossa vontade sofre uma alteração, a gente começa a amar aquilo que Deus ama. A gente começa a gostar aquilo que Deus tem colocado para nós. Agora, quando isso não acontece, é fardo, é peso. Eu digo: não, esse negócio é muito pesado, eu prefiro viver livre. Eu prefiro viver livre como estou vivendo. É um fardo pesadíssimo, não dá para mim. Essa é a conversa de muitas pessoas, quem sabe durante toda uma vida. E por que essa conversa é real? Porque o coração não mudou. Quando o coração muda, a gente olha para as Escrituras e a gente diz: eu quero obedecer. Quando o coração muda, a gente ouve a palavra e a gente diz: Deus me dê a graça de obedecer. Quando o coração muda, a gente recebe a instrução e a gente diz: Deus, me ajude a fazer do jeito que o Senhor quer. Por quê? Porque a gente agora começa a amar aquilo que Deus ama. Mas te digo outra coisa: além da gente amar aquilo que Deus ama, a gente passa a odiar aquilo que Deus odeia. A gente passa agora a ter repulsa daquilo que Deus reprova. Antes, com o coração de pedra, sabe qual que é a nossa especialidade? A nossa especialidade com o coração de pedra, a gente gosta das coisas que Deus não gosta.
A gente acaba amando coisas que Deus não ama. A gente acaba abraçando um estilo de vida que Deus não aprova, mas com tranquilidade. Por quê? Porque o nosso coração não foi mudado. Mas de repente, meus irmãos, Deus vem na nossa direção, e isso é graça pura. Você não faz nada por isso. Isso é graça pura. Isso é obra de Deus. Ele vem na sua direção em graça e em amor, e Ele faz o transplante. Ele tira esse coração. Ele tira esse coração e coloca um novo coração, o coração de carne. Agora, esse coração de carne, ele é mole. E aí quando você vê as ordenanças de Deus, quando você vê os decretos de Deus, quando você vê os mandamentos de Deus, quando você vê a lei de Deus diante de você, você não fica arrepiado, você diz: meu Deus, esse aqui é o teu caminho, me ajude a seguir o teu caminho. Agora, sem mudança de coração, você diz: não, isso não é para mim, isso é pesado demais, eu não quero isso. Isso é para aqueles que estão mais elevados na fé. Isso é para aqueles que estão mais comprometidos. Não, isso é para quem teve um coração mudado. Isso é para quem teve um coração mudado. Irmão, irmã, com um novo coração, você amará fazer o que Deus te pede. No velho coração, você detesta fazer o que Deus te pede. No coração de pedra, você detesta fazer o que Deus te pede. Com o novo coração, com o coração de carne, você vai amar fazer aquilo que Deus te pede. Com o novo coração, com o coração amolecido, você vai detestar a injustiça. Veja aqui comigo. Você vai detestar a injustiça, você vai detestar a mentira, você vai detestar a falsidade, você vai detestar aquela religião de aparências, você vai detestar a falsidade, você vai detestar a trajetória pecaminosa, você não vai gostar disso, você vai dizer: isso não é para mim. Você vai dizer: eu não amo mais essas coisas. Você vai dizer: eu não gosto mais dessas coisas. E não é porque alguém chegou e tentou fazer uma lavagem cerebral em você num culto. Não é porque alguém colocou as mãos sobre você aqui no final do culto e tentou fazer uma lavagem cerebral para que você mudasse de uma maneira estupenda, a fim de que todos vissem. Não é por causa disso. Você agora detesta a injustiça, você detesta a mentira, você detesta a falsidade, você detesta a religiosidade de aparências, e você detesta a trajetória pecaminosa. Sabe por quê? Porque Deus mudou o seu coração. É simplesmente por causa disso. Agora, quando o coração não foi mudado, você continua a amar e praticar todas essas coisas que eu citei aqui: a mentira, a falsidade, a injustiça e tudo mais. Isso vai continuar sendo uma prática constante na sua vida, até que Deus venha em graça e em misericórdia e em amor, e estende a mão dele na nossa direção, e faz essa operação espiritual, tirando o coração de pedra e colocando um novo coração. Daí a gente vai dizer: eu quero obedecer a Deus, eu quero amar o que Deus ama. Não é um fardo se enquadrar nos mandamentos dele. Quando Deus fala para você que você tem que santificar a sua vida, você vai dizer: Ele vai me dar a graça de santificar a minha vida. Agora, quando o coração não foi mudado, você diz: eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso é para aquelas pessoas que estão naquele altar lá. Comigo isso não funciona. Está tudo errado. Compreensão espiritual equivocadíssima. Quando Deus muda o nosso coração, eu já disse para você que o nosso coração é o centro da nossa vida, é o centro da nossa vontade. Quando Deus vem em graça e misericórdia e toca na gente, fazendo esse transplante, você pode ter certeza, a gente começa a amar coisas que a gente não dava atenção antes. E você começa a odiar aquilo que Deus odeia. Sim, você começa a odiar aquilo que Deus odeia. Você começa a detestar aquilo que Deus odeia. Por quê? Porque o teu coração agora, ele está batendo de uma maneira diferente.
O teu coração agora, ele bate de uma maneira diferente. Ele está pulsando de maneira alinhada com aquilo que Deus está fazendo e com a obra do Espírito Santo. E por isso que agora você muda. E é por isso agora que você ama aquilo que Deus ama e você detesta aquilo que Deus detesta. É simplesmente por causa disso. Porque houve um transplante espiritual na sua vida. Ou houve um transplante espiritual na minha vida. Eu me apaixono, eu amo, eu persevero nas coisas de Deus, eu tenho vontade de servir a Deus, eu tenho vontade de estar aqui no culto, porque isso agora faz parte da dinâmica de um novo coração. E quando não se tem um novo coração, a pessoa não sente falta disso, ela vive bem sem isso, ela vive tranquila sem isso. E por isso que eu digo, no fundo a gente não pode forçar ninguém a nada mesmo, porque a pessoa com um coração que não está alinhado com o coração de Deus, e que não é um coração de carne, ele não entende o culto, ele não entende a adoração, ele não entende o compromisso com a obra de Deus, ele não entende o que é a obra missionária, a obra de evangelização, ele não entende o que é sustentar a obra de Deus, ele não entende nada dessas coisas, ou ela, sabe por quê? Porque o coração não foi mudado. Mas quando Deus misericordioso e cheio de amor, unicamente por sua graça, toca na gente, a gente começa a pensar de maneira diferente, você começa a amar aquilo que vem de Deus, e você começa simplesmente a detestar aquilo que não vem de Deus. Quando você vê a mentira, você diz, isso não é para mim. Quando você vê um cristão brincando de ser cristão, numa vida dupla e miserável, você diz, isso não é para mim, eu quero uma nova vida. Eu não quero isso para mim. Por quê? Por causa do seu coração novo. O seu novo coração te leva a isso. Não é alguém coagindo você a viver assim. Não é o pastor coagindo você para você viver assim. Não é. É por causa do seu novo coração, que está sensível àquilo que Deus está fazendo, e que agora, meus irmãos, ama aquilo que Deus ama. Bem, quero colocar uma terceira característica deste coração. Irmãos e amigos, o coração de carne, ele tem um atributo. Sabe qual é o atributo? O atributo da pureza. Versículo 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Palavra diferente, não é? Imundícias. Talvez você não use muito essa palavra, mas o que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que o novo coração, veja aqui comigo, o novo coração, ele não vai desejar a imundície. O que é a imundície? O novo coração, ele não vai desejar a sujeira espiritual. Esse é o sentido. O novo coração não deseja a sujeira espiritual. Não, a pessoa não quer viver na sujeira. Imundícia é isso, sujeira, na sujeira espiritual. Ele não quer isso para a vida dele. Ela não quer isso para a vida dela. Com o novo coração a gente não quer isso. O novo coração, meus irmãos e minhas irmãs, esse coração de carne que foi substituído, melhor dizendo, o coração de pedra que foi substituído, colocado agora um coração de carne, ele tem novos apetites. Sim, meu querido, novos apetites, novas paixões, novos afetos. Você tem outros desejos agora, novas paixões na sua vida.
um novo tipo de afetividade na sua vida. Você tem um coração mudado. Agora esse coração, ele começa a se apaixonar pelas coisas de Deus. Sim, é uma paixão. É um negócio que cresce dentro da gente e se torna incontrolável. É como surgiu na minha vida muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, o desejo por servir no ministério. Eu não sabia explicar, mas era um fogo que ardia aqui dentro. Já sentiu algo parecido? Um fogo que queima a gente, quando fala daquilo que vem de Deus, vem um fogo aqui, a gente sente algo parecido com a paixão. A paixão entre um homem e uma mulher é uma ardência, é um fogo. Veja só, é um fogo, é um novo apetite. E aí você começa a ter, sabe o quê? Nojo da impureza. Isso é característica de um novo coração. Você tem nojo da impureza. Você tem nojo da imundícia espiritual, da sujeira. Você olha assim, você diz: eu não suporto isto. Por quê? Por causa do novo coração. Olha o que diz o versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis o quê? Nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Você veja, a pessoa começa a ter repulsa. Ela diz assim: meu Deus, como é que eu seguia por esse caminho? Como que eu seguia tão livremente por esse caminho? Como é que eu fazia isso? Você compreende isto? A pessoa com esse coração, com esse novo coração, ela olha: como que eu vivi dessa forma? Como é que eu tratei aqui a minha família desse jeito? Com o novo coração a pessoa faz esse tipo de reflexão, porque ele quer viver na pureza. Ela quer viver na pureza. Ela diz: meu Deus, como que eu tratei o meu marido dessa forma? Ou o marido vai dizer: como é que eu tratei essa mulher desse jeito, meu Deus? Como é que eu falei essas besteiras loucas para os meus filhos? Como é que eu me vesti dessa forma? Como é que eu andei na rua dessa forma? Você começa a desejar a pureza. Você quer viver como Deus quer que você viva. Você quer seguir pelos caminhos de Deus. Você quer se vestir como Deus quer que você se vista. Você quer falar como Deus deseja que você fale. Quer ver uma característica de alguém que teve um coração mudado? A pessoa muda o seu modo de falar. Ela muda. Aquela pessoa que vomitava constantes palavrões, sujeiras e imundícias sem fim, e que participava daquelas rodas de imundícia sem fim, a pessoa agora, ela ouve aquilo e ela diz: meu Deus, não dá para mim estar nessa roda aqui. Meu Deus, eu não consigo mais andar com essa galera que fala estas coisas, não dá para mim. Eu não consigo. E sabe por que ele não consegue? Porque o pastor, o presbítero, alguém da igreja chegou nele e disse: não faça isto, rapaz. Não é por causa disso. É por causa do novo coração. O novo coração agora, ele manifesta esse repúdio. Ele tem nojo daquilo que é imundo espiritualmente falando. Ele tem nojo daquilo que desagrada a Deus. E é por isso que você olha: meu Deus, isso não dá para mim. E você começa a entender que uma nova vida está surgindo para você no horizonte. Realmente uma vida nova, com testemunho. Uma vida onde se acompanha a dinâmica do Espírito Santo. Uma vida onde há mudança efetiva no pensamento, no caráter. As coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Por quê? Porque você olha para aquilo que você fazia
e para as práticas que você tinha, que você desenvolvia elas com extrema alegria, você diz: meu Deus, isso não dá para mim, isso não dá para mim, eu tenho agora pavor desse negócio, eu quero algo novo para a minha vida. Viu, meus irmãos? Escutem, depois do transplante de coração, uma nova vida vai surgindo no horizonte, um novo eu, sim, uma nova pessoa, cujo ponto de referência agora é Cristo, e não mais o seu próprio ego. O ponto de referência dele ou dela é Cristo. A coisa começa a mudar. Você quer seguir por um caminho diferente, e todas as coisas que se referem a esse novo caminho atraem você. É por isso que a gente vem para o culto com um novo coração. A gente quer participar da dinâmica do Espírito Santo aqui no culto, e a gente tem sede disso, a gente ama isso, a gente tem paixão por isso, a gente entende que isso é o que Deus está colocando diante de nós, e que nós podemos crescer com isso, e a gente começa a dizer: a minha vida é nova, eu estou seguindo por uma trajetória diferente. Você começa a entender o que é pureza. Meu irmão, não adianta você dizer para uma pessoa para ela ser pura, se Deus não mudou o coração dela. Não adianta você dizer, preste bem atenção, não adianta você dizer para uma pessoa ser pura, se Deus não mudou o coração dela. É verdade, não adianta. Você que, homem, você que está aqui solteiro, mulher, você que quer casar, e quer ter uma casa estabelecida no Senhor, vou te dar uma dica hoje aqui. Você não muda o coração desse homem, ou você mulher, ou você homem, não muda o coração da mulher. Você não muda. Nós não mudamos. Quem muda é Deus, quando Ele quiser. A gente ora, a gente clama, a gente pede, mas quem muda o coração é Ele. E o que a gente entende com isso? Quando eu vou me relacionar com alguém, eu tenho que ficar bem atento e saber que quem vai mudar o coração dele ou o coração dela é Deus. E se essa é uma obra soberana de Deus, então você tem que tentar se aproximar de alguém cujo coração já foi mudado, porque você não sabe se aquele coração vai mudar, meu querido. Você não sabe. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas aí a gente começa a ver o que Deus está fazendo. Deus está mudando o coração de pessoas. Deus está transformando mentes. Deus está fazendo transplante de coração nas famílias. A gente percebe Deus fazendo também transplante de coração em jovens. Sabe por quê? Porque um jovem hoje, para ele deixar a sacanagem, largar a mão da pornografia e sair na rua só pensando em caçar, em agitar e destruir, a única maneira dele ter uma vida diferente é se o seu coração foi mudado. Eu devo orar para que Deus mude o coração do meu filho. Tire o coração de pedra e coloque o coração de carne, porque esse coração de carne vai amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. O coração de carne, ele tem o atributo da pureza. Como eu já te disse, ninguém está forçando esse homem a viver assim. Ninguém está forçando esse jovem a viver assim. Ninguém está colocando o evangelho goela abaixo nessa pessoa. Não. O novo coração segue agora pelo caminho da pureza. Isso só acontece porque Deus fez um transplante espiritual. E só Deus faz isso. Terminando a minha mensagem, te pergunto hoje, meu irmão e minha irmã, como está o seu coração? Como está o seu coração hoje diante de Deus? Isso é tudo.
Isso é o mais importante. Se o nosso coração está alinhado com as obras de Deus, ninguém segura a gente em nome de Jesus. Eu vou cantar uma canção aqui, pode vir aqui, mãe. Quero que você abaixe a cabeça um pouquinho.